professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção das atividades complementares do PET volume 2 de matemática. Galera, se essas não são as suas atividades, eu peço que vocês vejam o vídeo e tentem estudar para a avaliação bimestral de vocês. As questões deste vídeo serão muito parecidas com as possíveis atividades da avaliação bimestral que vocês terão neste segundo bimestre. Então, bora comigo para a correção das atividades. Vamos corrigir hoje as atividades complementares do sexto ano. Questão número 1. Tia Maria gosta de ler. Ela comprou um livro novo. Até a hora do almoço, ela já leu 56 páginas. No dia seguinte, ela leu o dobro de páginas. E nos próximos 5 dias, ela leu 84 páginas por dia. Letra A. Quantas páginas ela leu nos 2 primeiros dias? Letra B. Quantas páginas ela leu nos 3 últimos dias? Letra C. Quantas páginas ela leu durante esta semana? Para essas 3 primeiras alternativas, vamos ao comentário. Na letra A, perguntou o seguinte: quantas páginas ela leu nos 2 primeiros dias? Nós sabemos que ela leu 56 páginas no primeiro dia até a hora do almoço e no dia seguinte ela leu o dobro, ou seja, 2 vezes 56. 2 vezes 56, a gente arma a continha como eu fiz aqui. 56 vezes 2 nos dá 112, beleza? E depois eu somo com 56 do primeiro dia, nos deu 168 páginas. Na letra B, quantas páginas ela leu nos 3 últimos dias? Olha só, nos últimos 5 dias, ela leu 84 páginas por dia. Ou seja, dentro desses 5 dias, nós temos os últimos 3 últimos dias. Por isso, eu faço 84 vezes 3 e nos dá 252 páginas. Na letra C, quantas páginas ela leu durante esta semana? Esta semana são 7 dias, ou seja, ao todo ela gastou 7 dias para fazer toda essa história. Por isso eu fiz 56 no primeiro dia, mais 2 vezes 56 no segundo dia, que é o dobro do dia anterior. E nos próximos 5 dias, ela leu 84 páginas por dia. Por isso eu multipliquei 5 vezes 84. Da letra A gente sabe que essa conta que eu demarquei aqui dá 168. E 5 vezes 84 a gente monta a conta, que nem eu fiz aqui. E nos dá 420. Esse 420, que é o resultado de 84 vezes 5, eu somo com 168. E nos dá 588 páginas lidas por ela durante a semana. Para a letra D, está pedindo a média de páginas lidas por dia. E como a gente faz isso, professor? Prestem atenção. A gente pega o total de páginas lidas durante a semana, que foi 588, e divide pela quantidade de dias. E fazendo a conta, dá 84 páginas por dia. Fazendo agora, galera, o comentário das letras E e F, prestem atenção. Na letra E está assim: o livro tem 756 páginas. E está perguntando quantas páginas ainda faltam para acabar de ler o livro. Aí é simples, a gente pega 756 e subtrai por 588. Fazendo essa conta, como eu mostro aqui para vocês, nos dá 168 páginas que ainda restam. Na letra F, está pedindo o seguinte: quantos dias faltam para ela terminar de ler o livro? Como eu já mostrei para vocês anteriormente, se ela manter a média de páginas lidas por dia, que são quantas? Que são 84 páginas lidas por dia, em média, esse cálculo aqui a gente fez na letra D. Então, o que a gente faz? Nos sobram 168 páginas para ela poder ler, feito na letra E. Então, a gente pega 168 e divide pela média. E nos restam 2 dias para ela poder acabar de ler o livro. Nessa questão número 2 aqui, nós temos um reservatório
que contém 400 litros de água. Nesse sentido, são efetuados sucessivamente as seguintes operações. Retiramos 70 litros, colocamos 36, retiramos 193, colocamos 101 litros, colocamos 18 litros. E o comando da questão é o seguinte: qual é a quantidade de água que ficou no reservatório? Assim, galera, depois de lermos o enunciado, nós montamos aqui a operação principal, que é 400 menos 70 da retirada, mais 36 que foi colocado, menos 193 de outra retirada, e depois a gente soma com duas parcelas que colocamos. Agora, a gente opera de duas em duas parcelas. Desta forma, a gente chega nesse resultado de 292 litros que restam no reservatório. Questão número 3. Peço que vocês pausem o vídeo, façam a leitura e depois vocês voltam aqui comigo para assistir o comentário da questão. E aí, galera, fizeram isso? Então observe com o professor aqui que existe uma companhia aérea que possui um programa de fidelidade. Joaquim quer participar desse programa para fazer uma viagem, porém, para fazer a viagem que ele quer, ele tem que acumular 33.684 pontos. Mas ele já possui quantos? 18.945. Quantos pontos ele ainda precisa acumular para chegar nesses 33.684 pontos? A gente faz uma continha de subtração. 33.684 menos 18.945, que é a pontuação que ele tem. E observem que faltam ainda para ele acumular 14.739 pontos. Por isso, o gabarito é letra A. 14.739 pontos. Questão número 4. Uma chácara vende sua produção de uvas em caixas de 9 quilos cada uma. A produção dessa chácara foi de 5.913 quilos. O número de caixas obtidas foi, galera, operação de divisão. A gente pega 5.913 quilos produzidos e divide por 9 quilos por caixa. E observem com o professor. Primeiramente, eu marquei aqui 59. Ah, professor, mas aqui a gente tem um dígito. Não marcaria um dígito aqui no dividendo? Marcaria, galera, mas o 9 é maior que o 5. Então, eu marco 59. Beleza? 2 dígitos, 59. Divido por 9. E nos dá quanto? E nos dá 6. Observe com o professor. Por que é 6? 6 vezes 9 é 54. E sobra quanto? Sobra 5. Esse resto 5 aqui, galera, observem, ele não fica solitário, porque esse dígito 1 aqui, que eu não fiz nada com ele, eu tenho que descer. Eu desço, formando o número 51. Aí eu divido 51 dividido por 9 é 5. 5, olha a operação inversa, vezes 9 é 45. E nos sobra quanto? Nos sobra 6. Observem que esse resto 6 não fica sozinho, pois a gente desce esse dígito 3 aqui, formando o número 63. Desceu, divide 63 balas dividido para 9 pessoas e dá 7 para cada um. Pois, olha a operação inversa, 7 vezes 9 é 63 e sobra resto 0. Ou seja, 5.913 quilos nos dão 657 caixas. Segunda parte do vídeo, questão número 1. Verifique se, letra A, 4 é um divisor de 42, 18 é um múltiplo de 3, letra C, 15 é um divisor de 45, 57 é um múltiplo de 6. Vamos aos comentários. Observe na letra A, galera, que 4 não é divisor de quem? De 42. Por que não é divisor? Pois quando a gente divide 42 dividido por 4, o resto, galera, nos dá 2. E quando o resto é diferente de 0, significa que o divisor não divide 42. Significa que o número 4 não é divisor de quem? De 42. Para ser divisor,
o resto deveria ser quanto? Deveria ser 0, e o resto aqui é 2. Letra B, 18 é um múltiplo de 3? Sim. Observem a justificativa, pois existe o número 6, que é natural, que multiplica por 3 e dá 18. Beleza? Ou seja, o 18 ele vem da multiplicação de 6 e de 3, ou seja, ele é múltiplo de 3 e de 6. Letra C. 15 é um divisor de 45? Galera, sim, como eu expliquei na letra A, para ser divisor, o resto da divisão tem que ser quanto? Tem que ser 0. E o resto aqui é 0 quando você divide 45 dividido por 15. E na letra D, 57 é um múltiplo de 6? E o comentário da letra D está aqui. Por que o 57 não é múltiplo de 6? Pois não existe um número natural x, tal que o número x, que multiplica por 6, é 57. Ou seja, não tem nenhum número natural que você multiplica por 6 e dá 57. Por isso que o 57 não é múltiplo de 6. Outra justificativa, você poderia pegar o 57 e dividir por 6. Se o resto for 0, significa que o 57 é múltiplo de 6. Ou seja, o 6 seria divisor de 57. Mas o resto aqui, galera, não é 0. O resto é 3, tá? Por isso que garantimos que o 57 não é múltiplo de quem? De 6. A questão 2 aqui é tranquila. Quais são os divisores ímpares de 100? Vocês podem colocar aí todos os divisores de 100, depois escolher apenas os ímpares. O número 1, o número 5 e o número 25 são os divisores ímpares de 100. Número 3. Qual é o maior divisor par de 1284 sem ser o 1284? Eu peguei 1284 e dividi pelo menor divisor par, que é o 2. E nos deu 642. O resultado dessa conta, galera, é um número o quê? É um número par. Ele também é divisor de quem? 1284. Ou seja, o 642 é o maior divisor par, sem ser 1284. Beleza? Se vocês montarem a conta, 1284 dividido por 642, o resultado é 2 e o resto é 0. Número 4. Quais múltiplos comuns de 4 e 6 há de 0 a 40? Observem o comentário do professor. Galera, o primeiro passo aqui que a gente faz é calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Está aqui o cálculo. Eu já ensinei para vocês esse cálculo em aulas anteriores. Vai subir um card. Se vocês quiserem revisar, vocês podem revisar. Vocês fazem a fatoração simultânea e a gente chega que o MMC de 4 e 6 é 12. Beleza? Mínimo múltiplo comum. O segundo passo, galera, a gente tem que determinar os múltiplos comuns de 0 a 40. Como que a gente faz isso? Observe com o professor. A gente sabe que o menor múltiplo comum é 12. A gente vai somar a esse mínimo múltiplo comum, que é 12, o mesmo valor que é o mínimo múltiplo comum. 12 mais 12 é 24. 24 é outro múltiplo comum. De quem? De 4 e 6. E observem que eu vou somar de novo o mesmo valor de 12, que é o mínimo múltiplo comum. 24 mais 12, a gente tem quem? 36. Eu poderia somar de novo mais 12? Poderia. Daria quanto? Daria 48. Porém, galera, o número 48 não nos satisfaz. Por quê? Porque o limite inferior é 0 e o limite superior é 40. Você não pode ultrapassar o 40. E o 48 ultrapassa esse valor de 40. Beleza? Então, quem são os múltiplos comuns de 4 e 6 entre 0 e 40? 12, 24 e 36.
Questão número 5, galera, é o seguinte. Qual é o maior divisor de 18 que também é divisor de 30? Qual é a ideia? Primeiramente, vocês irão calcular os divisores de 18, que estão aqui, e depois os divisores de 30, que estão aqui. Quem não lembra como faz isso, subiu um card, vocês podem acessar esse vídeo que subiu no card, e nesse vídeo vocês aprenderão como determinar os divisores de um número natural. Depois vocês podem voltar aqui para poder observar a conclusão do exercício. Ele pediu aqui o maior divisor de 18, que também é divisor de 30. Observem que os divisores comuns entre 18 e 30 são o número 1, o 2, o 3 e o 6. Observaram aí? E qual deles é o maior? É o número 6. Beleza, galera? A questão número 6 pediu para a gente verificar se 1000 é divisível por 20, 40, 60, 95, 100 e 125. Observe um comentário que 20 é divisor de 1000, 40 é divisor de 1000, o 100 e o 125. Como que eu justifico isso? Eu tenho que montar, galera, como eu fiz aqui na justificativa, a divisão entre 1000 e cada um dos seus divisores. Beleza? Deu resto zero, resto zero. E observem que o 60 e o 95 não dividem o 1000, não são divisores de 1000. Por quê? Pois o resto é diferente de zero. Essa é a justificativa. Vocês têm que colocar isso daí, beleza? Parte 3 do vídeo. Agora, galera, a gente vai mexer com potenciação e observem com o professor Luan. Na potência, galera, a gente tem a base. Observem a letra A. A base é esse número maior aqui, é o 2. E o expoente é esse número pequenininho aqui. E como a gente faz a leitura disso? 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo. Como eu já disse em aulas anteriores, o expoente, que é esse 3 aqui, ele manda você repetir a base, que é o 2. O 2, que é a base, são os fatores que irão multiplicar uma vez, duas vezes, três vezes. E o que a gente faz agora? A gente multiplica. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E é assim que a gente vai fazer para as próximas letras. Vamos observar as respostas. Da letra B, 4 elevado a 2 é 16. 5 elevado à quarta potência na letra C é 625. Lembrando, 5 vezes 5 aqui é 25. 25. 5 vezes 5 aqui é 25. E 25 vezes 25 é 625. Observem a letra D e a letra E. São propriedades importantes. A letra D, o número 0 elevado a qualquer expoente de menos 0, galera, é sempre 0. O número 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Letra F e letra G, outra propriedade. Qualquer número diferente de 0 elevado ao expoente 0 nos dará sempre 1. Esse é o resultado, beleza? E a letra H, o expoente aqui, galera, é 1. Mandou repetir a base uma única vez. Lembra que eu falei que o expoente manda? Então, 24 elevado a 1 é 24. Ou ainda, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Número 2. Relacione as colunas de cada número à sua fatoração correspondente. Galera, observe com o professor a letra A, que eu vou fatorar o 140. Então, eu coloco na primeira linha o número 140, faço esse risco vertical aonde eu passo o cursor do mouse. Feito isso, à direita desse risco, dessa linha vertical, eu coloco os fatores primos que irão dividir os números que estarão à esquerda. O 140 é um número par, por isso eu começo dividindo por 2. 140 por 2 nos dá 70. Na linha do 70, eu tenho que dividir o 70. E novamente eu divido por 2. 70 dividido por 2 é 45. 70 dividido por 2
é 35. O 35 não é mais par, por isso eu não divido mais por 2. Não é divisível por 3. Como o número termina com 5, é divisível por 5. 35 dividido por 5 é 7. E 7 só é divisível por ele mesmo, beleza? E por 1. Mas por 1 não faz sentido nenhum a gente dividir. 7 dividido por 7 é igual a 1. O que a gente faz agora? Nessa linha aqui, onde eu mostro para vocês com a setinha, a gente vai ter que colocar aqui embaixo a fatoração completa, ou seja, a decomposição desse número em fatores primos. Dessa forma, eu coloco, não são dois números 2 que irão se multiplicar? Então vai ser 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Beleza? Observem, o fator que se repete é o 2. Ele apareceu 2 vezes. Vezes o 5, que aparece uma única vez, vezes o número 7. Então, observem com o professor. O fator que se repete é a base. A quantidade de vezes que ele apareceu é o expoente. E vocês podem perceber que a fatoração da letra A está aqui no terceiro parênteses. Beleza? Vamos agora mostrar o comentário das outras fatorações. Observe aqui, pessoal, a fatoração completa dos outros números, o do 500. Observem que o professor disse anteriormente. Aqui a gente tem 2 números 2 e 3 números 5 que irão se multiplicar. O fator que se repete é a base. A quantidade de vezes que ele aparece é o expoente. São 2 números 2, então o expoente é 2. São 3 números 5, então o expoente é 3. Observaram isso? E assim eu fiz para as outras fatorações. E está aqui, galera, onde eu mostro para vocês com o mouse os relacionamentos entre as colunas. A questão número 3, eu já trago aqui para vocês o comentário completo da questão, que ela é simples. Você tem na letra A aqui a fatoração completa de um número que a gente não sabe quem que é, e está pedindo quem é esse número que tem essa fatoração. Então, você resolve uma expressão numérica simples. Você tem aqui multiplicação, multiplicação e potências. Quem que você resolve primeiro? Eu já ensinei para vocês que a gente resolve primeiro potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão e, por último, a adição ou subtração. Como a gente não tem adição ou subtração, a gente fica tranquilo. A gente tem potência e multiplicação. Observem, eu fiz 2 elevado a 2 deu 4, 7 elevado a 2 deu 49, depois eu repeti o 3 e multipliquei. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 49, eu coloquei a continha aqui, deu 588. Beleza? Essa é a resposta da letra A. E assim eu fiz para a letra B, C, D e E, galera. Professor, cadê as contas completas da letra D e da letra E? Galera, fica como exercício para vocês poderem fazer. Por exemplo, multiplicar 121 vezes 63, que é o resultado de 9 vezes 3. Multiplicar 28, que é 4 vezes 7, vezes 13, que dá 364 na letra E. Beleza? Número 4 está pedindo aqui quais são os números primos entre 40 e 50. E a gente tem algumas alternativas. De cara, a gente já pode descartar que o 49 é composto, é 7 vezes 7. Lembrando que números primos naturais possuem apenas 2 divisores, o número 1 e ele próprio. A letra B também tem o 49, não é? A letra C, galera, o 46 é par. E o único primo par é o número 2. Então, a gente já descarta a letra C. Sobra quem, galera? Como gabarito? A letra D é o nosso gabarito. Os números primos entre 40 e 50 são 41, 43 e 47. Parte 4 do vídeo. Nesse exercício número 1, a gente vai comparar as frações utilizando os sinais de maior e de menor. Então, observe com o professor como que a gente compara duas frações como a letra A. Primeira coisa, a gente deve tirar
o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes. Não tem como comparar frações com denominadores diferentes, galera. É um pouco complicado. Então, observe com o professor. O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Professor, como é que eu faço isso? Subi o card, vocês acessam esse vídeo aí que explica como calcular o mínimo múltiplo comum em uma fatoração simultânea. Nesse mesmo vídeo você aprende MDC, máximo divisor comum, e MMC, mínimo múltiplo comum. Feito isso, o mínimo múltiplo comum será o novo denominador de cada uma das frações, dessa forma. E o que o professor fez? O professor agora criou frações equivalentes. Eu pego o número 6, que é o novo denominador, divido pelo denominador anterior e dá 3. Esse resultado eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 1, por isso que deu 3 aqui, galera. Observaram? Da mesma forma, eu fiz para a segunda fração. O 6, que é o mínimo múltiplo comum, é o novo denominador, eu divido por 3. E isso nos dá 2. Eu pego esse 2 e multiplico pelo numerador. 2 vezes 1 deu 2. Beleza? Feito isso, eu tenho duas frações equivalentes às frações anteriores. 3 sextos é uma fração equivalente a 1 meio, ou seja, possui o mesmo resultado. E 2 sextos é uma fração equivalente a 1 terço. Dessa forma, a gente consegue comparar, galera, pois os numeradores estão sobre o mesmo denominador. Agora, a gente compara os numeradores. Quem é maior, o 3 ou o 2? Eu escutei aí que o 3. Então, a boca do sinal fica virada para a fração 3 sextos. Voltando aqui nas frações originais, 1 sobre 2 é maior que 1 terço. É dessa forma que a gente faz. Da mesma forma, galera, eu fiz para a letra B, letra C e letra D, fazendo seus respectivos mínimo múltiplo comuns dos denominadores diferentes. Eu crio as frações equivalentes, eu comparo as frações equivalentes que ficam sob o mesmo denominador e depois eu volto aonde? Na fração original, beleza? Repetindo o mesmo sinal, como eu fiz na letra B, C e D. Observe a letra B. 8,56 é maior que 7,56. Dessa forma, 1/7 é maior que quem? 1/8. Essa questão número 2 aqui é mais tranquila que a anterior, que a gente tem que escrever aqui a fração do mês correspondente a 1 dia, 5 dias, 17 dias e 29 dias. Considerando que o mês tem 30 dias, então a fração correspondente a 1 dia é 1 sobre 30. O 30, que é o total, que é o todo, que é a quantidade de dias do mês, fica no denominador. E o valor de 1 dia que a gente quer representar na forma de fração fica no numerador. Assim é para 5 dias, para 17 e para 29 dias. Por que para 5/30 eu coloquei 1 sexto? Galera, vocês têm que simplificar. Eu dividi o numerador por 5. 5 dividido por 5 deu 1. O que eu fiz no numerador, eu sou obrigado a fazer no denominador. Se eu dividir por 5 no numerador, eu também divido por 5 no denominador. 30 dividido por 5 é 6. Essa número 3 aqui também não é difícil. A gente deve substituir as letras A, B e C por números. Observem, nessa linha aqui, 3 mais 25. Então, a letra A é igual a 28. Observem agora nessa coluna aqui, galera. Observe com o professor. Se a letra A aqui é 28, eu vou somar com quanto? Com 40 e vai dar B. Não é isso, galera? Então, dá quanto? Dá 68. 28 mais 40 é 68. A resposta aqui da letra B. Na letra C, observem com o professor. Da direita para a esquerda. Olha só. Da direita para a esquerda. A letra B, a gente acabou de ver que dá 68. A gente vai somar com 11. E 68 mais 11, isso nos dá 79. Essa é a resposta da letra C.
A número 4, a gente vai indicar as frações correspondentes a cada uma das frases. Na letra A, Carolina comeu 3 doces de um total de 8. Como eu disse para vocês, o total ele fica no denominador e a parte fica no numerador. Por isso, a gente representa a letra A por 3/8. Da mesma forma, eu fiz a letra B. O total de cadernos do pacote era 10. Fica no denominador. E a Janice comprou 7. Comprou a parte, 7/10. A letra C. Que fração do ano representa 5 meses? Galera, um ano é 12. Por isso, fica no denominador. São 12 meses. E a parte é 5. 5 sobre 12. A letra D. Que fração do dia representa 17 horas? Cada dia tem 24 horas. O total fica no denominador. E a parte fica onde? No numerador. 17 sobre 24. E assim eu fiz para a letra E. O total é uma semana, 7 dias. A parte são 4 dias. 4 sobre 7.